Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, 5 de junho, né? Primeiro encontro nosso do mês de junho e é o segundo encontro da catequese. Então, todos nós já sabemos que esse ano nós iniciamos aí a terceira fase da catequese, caminhando aí para a primeira Eucaristia. E hoje nós estamos no segundo encontro e o título do nosso encontro é O Ser Humano Dividido. Então, tanto na lição de vida quanto no Evangelho, vocês vão ver aí o porquê do título do nosso encontro ser O Ser Humano Dividido. Lembrando vocês que nós estamos no mês de junho e o mês de junho é inteirinho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, durante o mês de junho, nós vamos colocar no coração sagrado de Jesus o fim da pandemia. Vamos pedir a esse Jesus do Sagrado Coração que ele nos ajude, né? Colocando um fim nessa pandemia para que nós possamos retornar às nossas catequeses, retornar à igreja, retornar às nossas atividades como era antes, né? Então, em nome de Jesus e pelo Sagrado Coração de Jesus, vamos pedir aí o fim dessa pandemia durante todo o mês de junho, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nos preparemos para a nossa catequese e nós vamos ouvir o canto inicial. Então, vamos aí ouvir o canto inicial, todos juntos com o canto. Cantar a beleza da vida, presente amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dando teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, levando teu povo a caminho. Então vamos iniciar a nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Todos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora nós vamos para o Salmo 129 e a resposta do Salmo é: no Senhor toda graça e redenção. Repitam comigo: no Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Todos, no Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?
mas em vós se encontra o perdão, e vos temo e em vós espero. Todos, no Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Todos, no Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Todos, no Senhor, toda graça e redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, todos. Amém. Agora nós vamos para a nossa lição de vida, e a nossa lição de vida hoje ela é bem curtinha, mas ela é assim de um grande valor para nós. A lição de vida se chama Preste Atenção. Esse é o título, preste bem atenção. Um cavalo estava amarrado em uma árvore. Um demônio veio e o soltou. O cavalo entrou na horta de um camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou a sua espingarda e matou o cavalo. O dono do cavalo viu o cavalo morto, ficou enraivecido e também pegou a sua arma, que era uma espingarda, e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito e ele respondeu: não fiz nada, só soltei o cavalo. Então, você olha para você ver, o demônio, quando ele quer agir, ele age de forma simples, ele só soltou o cavalo, mas olha quantas coisas foram feitas através dele ter soltado o cavalo, né? Então, vamos entender um pouquinho o texto, né? Então, esse texto, ele vem nos mostrar que um demônio que não fez nada, ele só soltou o cavalo. Vocês observaram o quanto de coisa errada aconteceram. O demônio veio para fazer desavença, para fazer brigas entre famílias, fazer separação, fazer divisão. Então a intenção do demônio é isso, que tudo fique dividido, né? Então o demônio, quando ele entra para trazer brigas, para trazer choro, para trazer sofrimentos, para trazer desavença. Enquanto que o nosso Jesus Cristo, ele não veio para dividir, ele veio para trazer a união. Jesus, ele vem nos mostrar que o reino de Deus não tem divisão. O reino de Deus é um só.
não existe violência, não existe ódio, não existe egoísmo. Nós somos o povo de Deus, muito abençoado, iluminado pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é quem nos protege, é quem nos guia, é quem guia os nossos passos. E nós sabemos que para tudo nós temos que fazer o bem. Então nós não estamos aqui para fazer as desavenças, para causar desunião. Nós viemos aqui inspirado pelo poder do Espírito Santo para fazer tudo certo. Por isso nós não devemos nos afastar de Jesus e clamar sempre pelo poder do Espírito Santo, né? Então, enquanto o demônio age fazendo mal, trazendo as desavenças, trazendo brigas e separações, choros e sofrimentos, Jesus vem para nos trazer alegria, para nos dar a paz. E nós conhecemos esse Jesus. Há poucos dias nós vimos aí toda essa trajetória de Jesus, que Jesus viveu, morreu numa cruz para nos salvar. Quando a gente fala do Espírito Santo, poucos dias também nós vimos aí o Pentecoste. Lembra do Pentecoste? O que era o Pentecoste? É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Domingo passado, no encontro passado, nós vimos aí a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? É o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é formado numa só pessoa. Existe 3 deuses? Não, não existe 3 deuses. Existe a Santíssima Trindade formada em um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que Deus sobrou sobre os apóstolos, e esse Espírito Santo é quem nos dá força para vencer a cada dia. Amém? Amém. Então vamos lá agora. A primeira perguntinha já começa aí. O que nos chama atenção nesta lição? Então, já está aí a primeira pergunta. O que nos chama atenção nesta lição de vida? Agora nós vamos para o Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. Então, agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. E vocês vão prestar atenção no Evangelho e vamos ver que também lá dentro do Evangelho existe também a força do mal. Então, vamos ver como é que Jesus fala para nós. Jesus, ele estava aí num lugar montanhoso e ele voltou para casa. E outra vez se ajuntou tanta gente que ele nem mesmo podiam se alimentar. Quando os seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam: está ficando louco. Os escribas, vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Zebedeu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Então, aqui no Evangelho, esse Zebedeu é considerado um demônio, né? E aí eles achavam que Jesus estava possuído pelo demônio, que não era nada disso. Jesus estava possuído pelo Espírito Santo, né? E aí continua. Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Então, quer dizer, se ele estava possuído de Satanás, do demônio, como queria expulsar o Satanás, né?
Se o reino de Deus se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias, que tiverem proferido. Aqueles, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem o espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu, quer dizer, Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e eis meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, todos. Glória a vós, Senhor. Gente, então dentro do Evangelho, vocês viram que Jesus estava possuído do Espírito Santo, enquanto aquela multidão achava que ele estava possuído pela força do demônio, né? E é onde Jesus fala, se eu estou possuído do demônio, como que eu posso expulsar os demônios, né? Então vamos entender um pouquinho desse texto. Em Jesus estava presente o Espírito Santo, que o levava à missão de libertar e desalienar os seres humanos da influência do espírito de Satanás. Mas Jesus é acusado de fazer o que estava possuído do espírito do mal. Isto significa que então, chamando o Espírito Santo de espírito do mal. Então, para eles ali, ele estava possuído do espírito mal, mas não era o espírito mal. Jesus estava sim possuído pelo poder do Espírito Santo, né? Então, isso significava que estavam chamando ele que estava possuído por espírito mal. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, porque eles estão trocando o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quem pensa e age assim não terá como se salvar. O diabo é quem divide tudo. Jesus mostra que o argumento deles não funciona, porque se eles estivessem expulsando os demônios pelo espírito do mal, então Satanás estaria expulsando Satanás mesmo. Então, como que ele ia poder expulsar Satanás com o próprio Satanás? Se o reino de Deus, de Satanás está dividido, então o espírito do mal já perdeu. Porque Jesus, ele está cheio do Espírito Santo e é assim que expulsa o demônio. Então, Jesus expulsa o demônio pelo poder do Espírito Santo, né? Então, Jesus manda e o demônio tem que obedecer e sair.
Jesus tem todo o poder e o reino de Deus chegou e vencerá sempre o reino do mundo. A família de Jesus não é somente a sua família segundo a carne, mas é formada também por aqueles que fazem a vontade do Pai. Então Jesus vem mostrar para nós que todos que fazem a vontade do Pai faz parte da família de Jesus, né? Então nós somos aí um povo muito abençoado, porque nós fazemos parte da família de Jesus. Por que nós fazemos parte da família de Jesus? Porque nós cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Então Jesus nos envia o Espírito Santo para que a gente possa ser iluminado e clamar sempre pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então Jesus, ele vem nos mostrar que nas nossas dificuldades, nos nossos dias difíceis, a quem nós temos que clamar? Pelo poder do Espírito Santo. É esse Espírito que vem nos dar força e iluminar os nossos passos a cada dia. Amém? Amém, né? Então agora já vou deixar as perguntinhas do Evangelho de Marcos. A primeira pergunta do Evangelho de Marcos é: o que mais nos chamou a atenção no texto de Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 35? O que é que mais nos chamou a atenção? A segunda pergunta é: será que com as pessoas que eu convivo, estou sendo motivo de união ou de divisão? Né? Porque se eu sou motivo de união, eu estou seguindo a Jesus. Se eu sou motivo de divisão, eu estou causando briga, eu estou dividindo nossos coleguinhas, um para um lado, outro para o outro, eu estou então do outro lado. Né? Então, aqui a segunda pergunta aqui do Evangelho é: será que com as pessoas que eu convivo, eu estou sendo motivo de união ou eu estou sendo motivo de divisão? Tá? Então, deixei aí já a segunda pergunta do Evangelho, tá bom? Então, agora nós vamos levar as nossas orações a Deus, né? Vamos levar os nossos pedidos a Deus. Como povo de sacerdote e como família de Deus, dirigimos ao Pai os nossos pedidos. E a resposta é: Senhor, ouvi-nos. Todos agora junto comigo. Senhor, ouvi-nos. Para que a igreja fazer a vontade de Deus e ajude a implantar o seu reino e derrotar o reino de Satanás, rezemos todos. Senhor, ouvi-nos. Para que as autoridades não se deixem levar pelos instintos do ódio, da violência e do egoísmo, mas ajudem a edificar um mundo justo e fraterno, rezemos todos. Senhor, ouvi-nos. Para que as famílias abandonadas, divididas em crise, se abram à ação do Espírito Santo e restaurem a sua unidade. Rezemos todos. Senhor, ouvi-nos. Para que o Senhor nos liberte de todo o mal que há em torno de nós, rezemos todos. Senhor, ouvi-nos. O Pai, não permitais que caímos na tentação e libertai-nos do poder do maligno, por Cristo nosso Senhor.
todos. Amém. Agora, nós vamos aí, vocês vão prestar bastante atenção, que vocês vão ter 3 perguntas e a resposta é renuncio. 3 perguntinhas vocês vão responder para mim, renuncio. E 3 perguntinhas vocês vão responder para mim, creio, tá? Então, vamos iniciar. Depois de lermos, meditarmos, rezarmos, a partir desse texto, possamos ter uma visão de fé sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo. Vamos reavivar as promessas e renunciar a Satanás e crer na Santíssima Trindade. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, todos. Renuncio. De novo, todos. Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Todos. Renuncio. Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Todos. Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todos. Creio. De novo, todos. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Todos. Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Todos. Creio. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos. Amém. Amém. Todos. Amém. Agora, nós estamos caminhando aí para o final da catequese e nós vamos ver aí a importância de ler a Bíblia em casa durante a semana. Todos devem ler e meditar esses 2 textos. Primeiro, o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15. E nesse versículo de 9 a 15, você vai escolher um versículo e vai falar para mim qual desses versículos você mais gostou, mais te chamou a atenção. O segundo é de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, 5 e 1. Então, você vai ler 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo é de 13, 5 e 1. Você vai escolher para mim qual você mais gostou, tá? Então, agora a gente já vai ouvir o canto de despedida e depois a gente vai rezar a nossa Ave Maria e vamos terminar a nossa catequese. Vamos ouvir o canto final? Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou.
lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar e viva o amor. Lindo canto, né? Então, a gente vê que tanto o primeiro canto quanto o segundo vem falar para nós do Espírito Santo de Deus, né? Então, agora nesse finalzinho aqui, eu vou falar para você qual é a sua tarefinha. Apesar de que eu já falei tudo, mas eu vou repetir para vocês o que eu quero de tarefa. Na lição de vida, eu deixei uma pergunta, o que nos chamou a atenção na lição de vida. Tá, primeira pergunta. Segunda pergunta do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 35. O que mais nos chamou a atenção no texto do Evangelho? Então, você vai escolher um pedacinho que mais te chamou a atenção. Ainda no Evangelho de Marcos, será que com as pessoas que convivo estou sendo motivo de união ou divisão? Então, ainda do Evangelho você vai responder. Então, já são 3 perguntinhas. A quarta pergunta já é o texto de Gênesis, no capítulo 3, versículo de 9 a 15, o que você mais gostou. E de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de 13, 5 e 1. Qual desses versículos você mais gostou? Só que teve catequizando que respondeu assim para mim. Catequista, do texto aí, eu gostei do versículo 29. Vamos supor. Só que ele não falou o versículo 29. E eu quero que você fale o versículo que você mais gostou. Tá bom? Então, eu vou esperar essa resposta. E eu quero que você manda para mim também qual é o primeiro mandamento da igreja, tá? Então, essas são as nossas tarefinhas para durante a semana, até sábado de manhã, de sábado que vem eu quero essas tarefas. Qual o primeiro mandamento da igreja? Ok? Então tá aí as nossas tarefinhas para vocês não errarem, tá? Deixei tudo no final. Agora vamos rezar a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que venha abençoar a nossa semana, abençoar as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre.